Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zanchi Cordenonce, sou professora do curso de Pedagogia da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à educação. Estou aqui no estúdio de gravação do campus do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com letras escritas EAD Mudando Realidades, letras grandes. Eu sou uma pessoa branca, tenho olhos e cabelos claros, estou usando roupa preta, calça e casaco preto com detalhes em branco. E no lado direito da sua tela você vai poder ver o intérprete de Libras. Vamos então para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre outros recursos, na verdade, são mais de um, recursos tecnológicos que nós podemos utilizar na educação. São os programas de edição de texto e de apresentação e também alguns sites. Todos os professores utilizam esses recursos. A gente vai ver aqui algumas formas de utilizar isso mais apropriadamente dentro de uma visão pedagógica. Então, nós vamos explicar como os programas de edição de texto e de apresentação, bem como os sites, podem ser utilizados de maneira lúdica e pedagógica e identificar algumas propostas pedagógicas para uso dessas ferramentas. Certamente você já usou softwares de edição de texto e de apresentação, né? O mais popular de todos é o Word e o PowerPoint, que fazem parte da mesma empresa, da Microsoft. Eles são bastante populares, mas existem também programas de software livres, né? E de outras empresas também, e de softwares livres. E o que são softwares livres? São aqueles softwares com código aberto, aqueles softwares que você não precisa pagar. Você vai lá no site e baixa eles. Então, a gente vai ver aqui que nós temos o Word, que agora não é mais chamado pacote Office, é chamado Microsoft 365, que é pago, e dentro desse pacote, né, dentro desse Microsoft 365, ele vem o editor de texto Word, o editor de apresentação PowerPoint, o editor de planilhas Excel, bastante utilizado também, o Outlook, que é para e-mail, o Teams, que foi bastante utilizado também na pandemia, que é para trabalhos em grupo, e o OneNote, que é o bloco de anotações. Dentro de software livre, nós temos o LibreOffice, que é bastante famoso também e que substitui bem o Word, né? Basta entrar lá no site deles e baixar. Então, ele também tem um editor de texto, o Writer, tem uma planilha, que é a Calc, tem um editor de apresentações, parecido com o PowerPoint, que é o Impress, tem aplicação de desenho e fluxogramas, que é o Draw, tem um banco de dados e tem um editor de equações. Então, ele tem algumas outras ferramentas diferentes do Microsoft 365. E também temos o Google Docs, bastante famoso, né? Que também tem aplicativo de planilhas, de apresentações e formulários. Inclusive, os formulários são muito usados para pesquisas e todos eles podem serem trabalhados colaborativamente, quer dizer, cada um na sua casa vai contribuindo ali para fazer a planilha, ou a apresentação, ou o formulário, ou editando o texto. E como a gente usa, então, de forma pedagógica esses programas, né? Eles são muito úteis quando você pode pedir que o aluno seja autor dos seus conteúdos, seja no Word, seja no PowerPoint, por exemplo, ou seja no editor de texto ou no editor de apresentação, o aluno pode criar, fazer trabalhos autorais, né? Então, ele pode criar apresentações, ele pode criar vários estilos de texto dentro do Word, pode criar apresentações bastante diversificadas, até com animações, colocando vídeos, colocando imagens. Então, ele passa a ser, uma forma fácil dele passar a ser autor daquele conteúdo.
Estimula a criatividade, né, além da escrita individual e a colaborativa, como a gente já falou. Quer dizer, onde cada um pode colaborar com uma parte do texto ou mesmo com a parte de uma apresentação. Alguns exemplos de uso de editor de texto para uso pedagógico, eu trouxe aqui, né? Então, os gêneros textuais, por exemplo, né? Quando você vai ensinar para o aluno gêneros textuais. Então, você pode explorar lá no editor de texto diferentes modelos e layouts, porque eles disponibilizam modelos e layouts, esses softwares, né? Então, você tem lá modelos de carta pessoal, de ofício, de cartão de visita, de cartão de aniversário, entre outros. E você pode trabalhar esses gêneros textuais com esses modelos. Então, o aluno pode, utilizando os modelos, fazer cada um desses gêneros no editor. Na língua estrangeira, os alunos podem produzir textos com auxílio de corretor ortográfico, que tem nesses programas, né, tanto em inglês como em espanhol. Na parte de arte, pode ser trabalhados os princípios básicos do design, da organização na página, né, a melhor forma de organizar os elementos visuais e os elementos não verbais, como imagens. Então, diagramação mesmo da página, o professor de arte pode trabalhar essas questões, né, de como montar uma boa apresentação, um bom texto, né, ou um jornalzinho, algo que você precise misturar imagens com textos, com ilustrações, então pode ser utilizado. E nesse contexto aqui que a gente está vendo, ele pode gerar um trabalho interdisciplinar. Então você pode fazer, como exemplo, né, a produção de um livro de história, né, dentro da disciplina de história, e os alunos usando os processadores de textos e reunindo o professor de arte, que vai auxiliar na diagramação, o professor de português, que vai auxiliar na produção textual. E aí você pode, né, com um único editor de texto, fazer um trabalho interdisciplinar, abrangendo diversos itens, né, e possibilidades que esses editores oferecem, né? Podem ser utilizados por vários professores num trabalho interdisciplinar, bastante interessante. Também os formulários do Google Forms, que são muito utilizados para pesquisa, existe uma forma de usar ele gamificado. O que quer dizer gamificação, né? A gamificação é uma forma de você trazer elementos de jogos para dentro de uma atividade simples, de uma atividade ou educativa, ou até uma atividade empresarial. Então, isso é chamado gamificação. Então, você pega uma atividade simples, como poderia ser um questionário, e transforma ela numa atividade gamificada. Isso eu trouxe lá dentro do AVA, um exemplo para vocês mesmos responderem o questionário, tá? Que é um questionário gamificado, feito no Google Forms. E também um vídeo que é um tutorial de como fazer isso. Então, qual que é o princípio básico do Google Forms gamificado? É você criar uma pequena narrativa que ela vai percorrer todas essas perguntas até você chegar a um final. E tem uma forma de fazer isso, onde você consegue, respondendo a pergunta certa, ir para tal coisa, respondendo a pergunta errada, vai para outra. E assim você vai seguindo uma linha até chegar ao final do jogo, na verdade, que é do questionário, mas é o finalzinho do seu pequeno jogo, seu jogo simplificado, né? A sua gamificação do questionário. Então, lá no AVA, tem explicando como, né? Tem um exemplo e tem o tutorial explicando como faz isso. É bastante interessante. Depois, a gente tem os editores multimídia de apresentação. E aí, a gente tem muitos, inclusive alguns online, que a gente vai ver. Então, o PowerPoint, né, o mais conhecido, bastante utilizado. No LibreOffice tem um que é semelhante ao PowerPoint, que é o Impress. A Apple oferece o Keynote, que é próprio dela, que é como se fosse um PowerPoint da Apple. Tem o Google Slides, que também faz slides, bem bacana. Tem o Prezi, que antigamente você tinha uma versão não paga, mas hoje não tem mais, ele só tem a versão paga, que é aquele... A professora Anabela gosta muito de utilizar, é aquele que vai focando, você consegue entrar no foco, sair do foco, né, entrar aí nos vários itens da sua apresentação, né,
como se tivesse um zoom, né? Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de apresentação. Porém, agora ele não tem mais versão gratuita. E a gente tem alguns online, como o Canva, como o Adobe Spark, Nearpod e o próprio Geniali, que a gente vai ver, que inclusive o Geniali foi que eu usei para fazer essa aula que a gente vai ver aqui na sequência. As apresentações são excelentes recursos pedagógicos que estimulam atividades de autoria e criatividade. Então, os alunos, quando eles vão fazer uma apresentação, é interessante que não só o conteúdo, mas a própria apresentação seja estimulada, que seja utilizada a criatividade, que seja feita de maneira atrativa, né? E a gente tem muitas ferramentas para isso. O trabalho que usa várias linguagens e formatos, ele favorece a questão das múltiplas inteligências, né, que o Gardner já vinha trabalhando, o psicólogo, desde 1995, que é a questão de que algumas pessoas aprendem melhor lendo, outras escrevendo, escutando ou assistindo audiovisuais, vendo imagens. Então, cada pessoa tem a sua forma de estudar. O Gardner, ele estudou essa questão dos perfis, né? Cada pessoa tem uma forma de aprender mais característica, ela prefere conteúdos de uma determinada forma. Então, quanto mais multimídia é o conteúdo, mais interessante fica para o aluno, porque ele já vai englobando todas essas formas de aprendizado diferentes que cada pessoa tem, né? Cada pessoa tem uma característica. Também o uso lúdico de programas de apresentação na educação infantil é interessante porque você pode utilizar animações, pode ilustrar, pode narrar histórias com essas ferramentas que tem nos programas e facilita o envolvimento das crianças. Então você faz uma apresentação mais atrativa para a criança, para trazer o conteúdo para a criança, e ela se envolve mais. Você vai ter ali um bonequinho animado, você vai ter cores, você vai incluir ali no meio um vídeo, enfim, aquilo fica bem mais atrativo para a criança. Aí nós chegamos num ponto que é o seguinte, né? Como fazer essas boas apresentações? Se a pessoa não tem muita noção da composição visual, ela não vai conseguir fazer boas apresentações. Então, todos esses itens que eu coloquei aqui, tá? Eu vou deixar um material de apoio lá no AVA, falando um pouco sobre isso, porque eu trabalhei muitos anos e ainda trabalho com design gráfico, então essa é uma área que eu conheço bastante. Então eu vou deixar um material para vocês entenderem um pouquinho assim como é que funciona essa questão de onde colocar as coisas num slide, né? Como é que eu crio um slide? Onde é que eu vou colocar os elementos? Que cores que eu vou usar? Né? E toda essa questão eu vou deixar dicas simples para na hora que vocês forem criar um slide. Então, os princípios da composição visual, aonde posicionar as informações, sobre cores, tem a questão da psicologia das cores, e tudo isso. Vou deixar um material de apoio lá para vocês, ok? Então, alguns exemplos de como usar de forma pedagógica essas apresentações, né? Então, pode ser usados por alunos e docentes numa proposta pedagógica que envolva o storytelling, que a gente já viu em outra aula sobre storytelling, que é a técnica de narrar histórias e conteúdos de maneira mais atrativa. Então, pode ser utilizada essa apresentação para narrar uma história, né? Uma história que você mesmo criou, que você pegou de algum lugar, de forma a introduzir o conteúdo dentro de uma história, né? Isso que é chamado storytelling. Exemplos também do que pode ser utilizado com programas de apresentação. O professor de história pode propor que os alunos façam uma apresentação multimídia, explorando vários recursos para narrar fatos vistos nos livros de história. Então, os alunos podem ir lá pesquisar imagens, pesquisar vídeos, pesquisar elementos que eles possam recontar aquilo que foi aprendido em aula e pode fazer uma apresentação multimídia com isso, né? Na área de biologia e química, os alunos podem desenvolver experimentos em casa, que é muito comum, e retratar essas experiências com suas próprias palavras, podem registrar com fotografias, podem registrar com vídeos elaborados por eles mesmos e podem fazer a apresentação utilizando essas imagens, utilizando esses vídeos criados por eles, né? Fazendo todo um material multimídia, onde você envolve texto, envolve vídeo, envolve fotografia.
né? Então, são algumas formas, né, que a gente pode utilizar esses aplicativos que eles são tão úteis para o professor quanto para o aluno. Então, o professor utiliza para fazer suas próprias apresentações e também utiliza para que os alunos façam, né? Utiliza de forma pedagógica com os alunos. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos na prática de como se usa esses aplicativos. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, o Canva, né, que é talvez vocês já conheçam, que é um programa gratuito, é canva.com, o endereço, né? Eu já estou aqui dentro da minha conta no Canva, e ele tem muitas opções, ó, site, impressão, vídeo, rede social, apresentação, quadro de designs que você pode criar. E aí, para criar o design, você vai escolher aqui, né, o que eu quero, um infográfico, ele tem infográficos lindos. Uma apresentação educacional, vamos escolher aqui uma apresentação educacional. Então, aqui você vê que ele já traz uma série de modelos e você também pode fazer o seu próprio, tá? Mas ele já tem uma série de modelos, né? Tem um muito bonito aqui, que é de geografia, que eu até já deixei ele aberto aqui, ó. Então, aqui é um modelo de apresentação de geografia onde você pode editar tudo. Você pode editar o texto, né? Você pode trocar o texto, você pode editar o vídeo, você pode colocar outro vídeo aqui. Você pode colocar imagens. Então, aqui, ó, tem como trocar essa imagem e você vai trocando os textos. Você pode ir duplicando as páginas e fazer uma apresentação bem maior, né? Então, assim, é uma possibilidade de fazer apresentações com layouts bem bacanas, layouts mais atrativos. Inclusive, no final, ele oferece uma página de recursos. Esses recursos você pode puxar para a página que você está montando, caso você queira, né? Então, você tem esses recursos que você pode utilizar em outras páginas, até páginas em branco que você quiser colocar. Ali você vê, então, que se você for aqui para infográfico educacional, você também tem muitos modelos de infográficos, ó, onde você pode... E os alunos também utilizam isso, né? Onde você pode fazer infográficos sobre algum conteúdo, disponibilizar para o aluno, ou apresentar em sala de aula, ou então colocar como tarefa para o aluno criar um infográfico. E aí ele pode ir lá e escolher algum modelo que ele acha interessante e editar para trazer esse conteúdo para você. Então, esse é o Canva, tá? É ótimo que vocês entrem, explorem, até para apresentar os trabalhos de vocês mesmos no curso de pedagogia. O outro, que foi o que eu utilizei, inclusive, nessa aula, e na aula de jogos digitais, é o Geniali. O Geniali, ele faz muita coisa com animação, é bastante interessante, né? Ele faz bastante, ele tem várias opções. Quando você clica no Criar Geniali, você vai ver que ele vai te apresentar todas as opções que você pode criar. Você pode criar gamificação, infográfico, apresentação, imagem interativa. É uma imagem que você coloca pontos nela e aí a pessoa, quando clica naquele ponto, abre outra coisa. Vídeo, guia, material formativo e tem a criação em branco também. A gente vai ver aqui a questão da gamificação. Vou mostrar para vocês aqui, porque vocês podem criar jogos... Tem jogos pré-prontos, tem quiz, ó. Tem quiz aqui, ó, na gamificação. E tem outros tipos de jogos. A gente vai ver aqui mais para baixo. Tem outros tipos de jogos, além de quiz. E ainda tem, ó, Escape Room, que é um outro tipo de jogo onde você tem que ir resolvendo problemas até chegar no final. Então, ele tem muita coisa que dá para utilizar. A gente vai ver aqui como é que ele funciona na questão do quiz, a edição, né? Então, eu escolhi esse aqui, ó, Vibrant Quiz, né? Abri já ele aqui.
Então, eu tenho uma disciplina lá que eu quero português. Aí eu vou aqui, edito aqui o texto do o meu título, o meu subtítulo, né? E aí aqui na segunda página já tem a primeira pergunta, ó. Então aqui eu vou substituir pergunta 1, que está em inglês. Vou colocar minha pergunta. Aí aqui está escrito wrong, que é errado, wrong, errado, right, certo. Então aqui eu vou colocar a resposta certa, aqui eu vou colocar a resposta errada, aqui eu vou colocar a resposta errada. E assim eu vou editando todas as páginas. Aqui, ó, quando a pessoa acerta, ela recebe um feedback, ó, uma explicação. Então você edita essa explicação também, coloca a sua explicação para aquela resposta certa. Aí você vai para outra questão e vai editando, ó. A right, que é a resposta certa, e as duas respostas erradas. Ao final, você tem um joguinho pronto. Então, é muito interessante para usar esses... Ó, aqui ele... deu um errinho aqui. Mas assim, é uma quantidade enorme que tem, ó. Tem quiz de matemática, tem uma quantidade enorme que tem de layouts de quiz, tá? E... acredito que é um programa que vocês precisam explorar, o Geniali, para ver como ele é interessante na prática pedagógica. Ele facilita muito, ele traz layouts muito bonitos, né? Então, a pessoa que não tem muita noção de layout, ela já tem um layout pré-pronto. Porém, né, na hora que você vai editar o layout, é interessante você cuidar, né, na hora de colocar os elementos, né, não destruir o layout que foi apresentado, né, que você está utilizando como modelo. Não colocar muita informação em cada slide, então use mais slides, vai colocando poucas informações em cada slide. Aí você acessa o material que eu vou deixar lá, sobre os princípios da composição visual, para você entender um pouquinho disso e melhorar suas apresentações e aprender a fazer apresentações melhores e, inclusive, ensinar os alunos a fazer apresentações melhores, né? Porque, à medida que você vai aprendendo, você consegue ensinar os alunos também, certo? Então, essa parte de edição, de programas de edição de texto e de apresentação, é extremamente importante que você se aproprie desses programas e que você comece a explorar e a entender como esses programas funcionam, porque é algo assim muito utilizado hoje para tudo e inclusive na educação. E outra questão dentro da tecnologia, né, aplicada à educação, é o uso de sites como recurso pedagógico. A rigor, né, qualquer site ele pode ser utilizado para fins educativos, dependendo da análise e avaliação do professor quanto ao conteúdo e informações disponibilizadas. O que significa isso, né? Significa que um site de notícias pode ser utilizado pedagogicamente, né? Um site de uma universidade pode ser utilizado pedagogicamente, um site de um museu pode ser utilizado. Então, sites em geral, assim, podem ser utilizados para educação de acordo com o seu propósito. Então, a professora de língua portuguesa, quando estiver trabalhando gênero textual, notícia, né, e narrativa, entrevista, ela pode utilizar sites para que os alunos entrem, pesquisem, leiam, né? Então, a rigor, né, dependendo do objetivo pedagógico, os sites podem ser utilizados. Mas existem alguns sites que são específicos para a educação, né? Então, aqui a gente trouxe alguns, né? Nós temos o Escola Games, que disponibiliza diversos jogos educativos, que podem ser usados na educação infantil, especialmente para anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, é bem focado no nosso curso, né, de pedagogia. Então, ele está organizado por níveis, fácil, médio e difícil, né? O site também tem livros virtuais, etc. Também tem nós vamos ver, inclusive, esse Escola Games daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Tem o Smart Kids, que é a plataforma que disponibiliza jogos também que podem ser utilizados na escola e outras atividades para crianças. Tem o Escola Kids, tá? Também disponibiliza atividades para anos iniciais do ensino fundamental. O Conjuga-me é um site que
você coloca lá o verbo e ele vai conjugar todo o verbo para você, então pode ser utilizado pela professora de língua portuguesa, pelo professor de língua portuguesa. O Calcule Mais é um portal com videoaulas e exercícios de matemática, mas eu acredito que ela seja mais para Fundamental 2 e ensino médio e concurso, mas eu não explorei muito esse site, caso vocês queiram explorar. Talvez tenha coisas para ensino fundamental. Esse Arcos aí é muito interessante, é um site que tem como finalidade incentivar a leitura, né? Então, eu já entrei nesse site, já vi como ele funciona. Ele tem ele tem por série, você tem uma lista de livros disponíveis, livros completos disponíveis para a criança ler. Então lá, terceiro ano, ele vai ter lá vários livros do terceiro ano, a criança escolhe um livro, aí ela lê o livro, não são livros muito longos, e depois ela responde um questionário sobre aquele livro, como se fosse um quiz. E aí, à medida que ela vai sempre acessando o portal tal, ela vai ganhando medalhas, né? É uma forma meio gamificada de fazer o estímulo à leitura. Então, ela lê ali e já responde um quiz, né? Uma interpretação de texto, assim, simples sobre aquele livro que ela acabou de ler. Aí, outro site é o Khan Academy, é um portal que tem conteúdos diversos na área de exatas, né? Matemática, ciência, engenharia e tal. E o Nova Escola, que é uma plataforma que aí já é conteúdo para professores, né, da área de educação. E também tem jogos educativos que podem ser trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental. O Nova Escola, ele tem exemplos de planos de ensino, eu até citei para vocês, né, olharem lá alguns planos de ensino, ele tem muitos planos de ensino para todas as séries, né. Também é um site que também tem coisas para os alunos e é também para os professores, esse site. Como escolher esses sites para trabalhar, né? Então, o professor ele tem que analisar o conteúdo de acordo com seus objetivos de aprendizagem, o público-alvo com o qual ele vai trabalhar, a idade, a realidade educacional, né? Qual é o conhecimento prévio que os alunos têm. Então, se eles vão ver determinado assunto, qual o conhecimento prévio que eles têm, se aquele site está adequado para o que as crianças têm de conhecimento prévio, né? E, além disso, algumas questões técnicas, como o tempo de carregamento, se ele demora muito para carregar e fica chato de utilizar em sala de aula, até mesmo para a criança utilizar em casa. O design do site, né? Se ele é agradável, se ele é interativo, se os links estão funcionando. Então, algumas coisinhas técnicas. E aí eu queria mostrar para vocês agora o Escola Games, tá? Não vou mostrar todos os sites, então eu escolhi mostrar o Escola Games. Ele é de graça, né? É só entrar ali, escolagames.com.br. Eu vou deixar todos os links dos sites lá no AVA, ok? Aí você escolhe aqui a matéria que você quer trabalhar e ali tem uma série de joguinhos, né, que eles podem fazer em sala de aula ou podem fazer como tarefa de casa, enfim. Eu escolhi um aqui para mostrar para vocês, que eu achei interessante, porque o pessoal teve uma época que estava jogando muito o Among Us, né? E esse aqui é um joguinho inspirado no Among Us. Ele começa bem simplesinho, e depois ele vai ficando mais difícil. Aqui ele já está na fase 5, né? Então, aqui você tem água e lava, e você sabe já de antemão que... Deixa eu até colocar aqui no início pra gente... Aí ele tá caindo direto na fase 5. Mas, enfim, ele explica lá no início que a água e a lava, elas formam pedra, né? E o teu objetivo é pegar essas pedrinhas. Então, você tem que ver a melhor forma de você pegar as pedrinhas, usando a lógica. Então, por exemplo, como eu vou conseguir essas pedrinhas que estão lá em cima, né? Dependendo de como eu agir aqui, essa lava vai cair em cima do bonequinho. Então, se eu fizer isso aqui, o que acontece? Agora, se eu abrir aqui as pedrinhas vão cair em cima da lava, não dá. Então, o que eu vou fazer? Vamos ver agora se vai dar certo. Ó, agora deu certo.
Então, ele vai trabalhando dessa forma com a lógica, né? E aí tem vários joguinhos aí interessantes. Ó, aqui o bonequinho morreu, ó. Eu deixei a lava cair em cima do bonequinho, ele morreu. Então, eu não fiz certo. Alguma coisa eu tinha que fazer. Eu não posso abrir aquele ali. Aí eu abro esse aqui, ó. Pronto, transformou em pedra. Aí agora eu vou lá e deixo cair as pedrinhas. Então, assim, tem vários joguinhos, né? Nesse Escola Games, é bem interessante. E também é algo que vocês podem explorar, ver as opções que existem ali e que vocês podem utilizar com filhos, com alunos, enfim. Mas sempre assim pensando o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu tô trabalhando o quê? Então eu vou utilizar esse jogo para quê? Qual a finalidade dele, né? Não é só para o aluno se divertir ali no final da aula. Vamos pensar, olhando os jogos, estudando eles, qual o jogo que eu posso, né? Qual o site ou qual o jogo que eu posso utilizar, como a gente até viu na aula de jogos, né? Que eu posso utilizar de forma organizada, de forma que tenha um objetivo, né? Esse que é importante, é ter um objetivo que no final você consiga ver se a criança atingiu aquele objetivo ou não. As referências, então, desse material, o livro Tecnologias Digitais na Prática Pedagógica, que é o nosso livro base da disciplina, e também um livro excelente, que é o Produção de Conteúdos Educacionais, da Andréa Filatro e da Sabrina Cairo, que eu recomendo, é um livro muito, muito bom. Inclusive, eu tenho ele físico, mas ele tem na minha biblioteca, se não me engano, ele também tem na minha biblioteca. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido um conteúdo proveitoso e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.